Estamos nessa jornada para o quê? Arrasar nas exatas. Dominando a química, a física e a matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre física. Vamos aí fazer uma série de vídeos também, a física do zero, para você o quê? Aprender os detalhes. Porque o meu objetivo é fazer o quê? Você seja aprovado em provas ou concurso. Então, vamos aí analisar o que é a física. Vamos encarar, então preciso conhecer. Sun Tzu, na arte da guerra, diz o seguinte, né? Você precisa conhecer o seu inimigo, conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo. Então você não vai temer nenhuma das batalhas. Então o que é a física aí? A física, a palavrinha já diz aí, que veio lá do grego, a palavra phys, né? Significa natureza. Então a física ela vai estudar tudo que está envolvido com a natureza. As leis, as regras da natureza aí. Então é com a física. E por isso precisamos aprender o quê? Algumas definições. Toda vez que você estiver dentro de uma ciência, estudando alguma ciência, qualquer que seja, você precisa conhecer o quê? O linguajar, alguns termos que é usado ali. Então olha só o que nós temos aí. Vamos começar, né, bem do básico lá com ponto material e corpo extenso. Então corpo material, né? Troquei, né? Ponto material e corpo extenso. Então geralmente a gente fala assim, às vezes nós estamos fazendo um cálculo de uma viagem, a gente considera um carro, dependendo da viagem, como ponto material. Então a gente considera ali aquele pontinho ali fazendo aquela trajetória. Então é o seguinte, quando é que eu vou ser chamado de ponto material ou corpo extenso? Vai depender se as suas dimensões serão consideradas ou desprezíveis, né? Então vamos lá. Aí tem um exemplozinho ali, ó. Um carro numa rodovia, indo de São Paulo a Rio de Janeiro. Comparando essa distância aí com o carro. Preciso considerar o tamanho do carro? Não. Então o carro, neste momento, ele é o quê? Um ponto material. Agora você pega esse mesmo carro e coloca ele numa garagem, tá ali embaixo ali, né? O que vai acontecer? Aí já temos o quê? Que considerar as dimensões do carro ali naquela garagem, né? Então aí agora ele é um corpo extenso, tudo bem? E ali tem outro exemplo lá, né, da bola, né? Aqui, né? A bola em um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol. Ela é pequenininha em relação às pessoas, em relação ali também ao campo e tudo, então opa, um ponto material. Agora você pega essa mesma bola e coloca ela onde? Em uma caixa. Certo? Aí eu vou ter que considerar essa bola agora, no exemplo anterior, era um ponto material, agora é um corpo extenso. Então vimos aí que depende muito do que? Aonde que eu estou. Tudo bem? Então fique atento a isso aí. Então já vimos a primeira parte aí do nosso ponto material e corpo extenso. A outra definição dentro da física aí, que nós vamos ver, está relacionada aqui com movimento e repouso. E agora uma palavrinha mágica aqui, ó, é o referencial. Tudo bem? Então fique ligado aí quando aparecer esse referencial aí. Então o que acontece? O corpo vai estar em movimento ou em repouso. Como assim, dependendo do referencial? Lembra aquela brincadeira, né? Às vezes você estava dentro do carro lá e de repente alguém fala, nossa, lá, uma árvore passou, né? Ali correndo ali. Então, o que acontece? De fato, se a gente considera ali, né, o referencial, aquela árvore está em movimento. Como assim, professor? Então vamos lá. Ó. A definição vai dizer o seguinte, ó, um corpo está em movimento quando a distância entre a referência e aquele objeto. Então, imagine, você estava ali, a árvore está aqui paradinha e você está aqui dentro do ônibus e você está indo em movimento.
você percebe que a distância entre você e a árvore está o quê? Está o quê? Alterando. Então, você em relação a essa árvore está em movimento. E a árvore em relação a você também está em movimento. Beleza? Mas agora você e seu colega dentro do ônibus, ou seja, o ônibus está em movimento, só que a distância entre vocês dois não está mudando. Entre você e o motorista ele também não está mudando. Então, vocês estão em repouso em relação ali. Ou até você em relação ao próprio ônibus estará o quê? Em repouso. Tudo bem? Então deu para entender essa ideia, essa diferença entre movimento e repouso? Aqui nós temos ali, né, um exemplo que vai dizer o seguinte, ó, os passageiros, né, no carro, foi o exemplo que eu dei aqui, tomando o veículo como referência, estarão o quê? Em repouso. Mas se eu tomar um ponto fixo fora do carro, uma árvore, né, um hidrante, ou até uma pessoa que está ali fora, estará o quê? Em movimento. Tudo bem? Então a palavrinha aqui, ó, referencial, tem que estar atento aí com você. Tudo bem? Dando prosseguimento aí, outra palavrinha mágica que aparece para nós. Então já começamos lá, falamos o quê? De ponto material e corpo extenso. Falamos de movimento e repouso. Agora ela, a trajetória. E a trajetória depende também do referencial. Depende quem está olhando, depende qual é a base que eu estou tomando aí. Então, é referência, ou seja, é relativo. Então, ele vai dar um exemplo aqui, estou na figura. Diz assim, ó, na figura, a trajetória do objeto abandonado depende de qual referencial estamos adotando. Então, se eu pensar do ponto de vista do piloto, a trajetória, né, ou seja, soltou ali um objeto, e esse objeto está ali o quê? Caindo, está fazendo um movimento aqui, né, como uma parábolazinha, e toda vez que o piloto fosse olhar lá para baixo, é como se estivesse vendo o quê? Embaixo dele, mas sempre um pouco mais abaixo ali. Então, para o piloto, observa-se uma reta. Mas para quem está ali, no caso ali, fora, o rapazinho aqui dando uma olhada lá, vai ser uma parábola. Tudo bem? Isso é importante você dominar essa ideia, esses detalhezinhos aí sobre, né, o significado, é a parte teórica, e às vezes a gente dá muito valor, fica muito nos cálculos. Eu realmente prefiro os cálculos, gosto de calcular, né? Cada dia com sua mania. Só que também eu preciso o quê? Entender as definições, a parte teórica, as definições bem certinho aí de cada parte. Então o que acontece? A trajetória é esse percurso. Aí ele pode ser em várias aí, né? Pode ser uma reta, pode ser uma parábola. O caminho que você percorre para até a padaria, movimento de uma bola, né? Quando sai do pé do jogador, aquela parábola, né? Aquele chapéuzinho, né? O traçado de uma estrada e uma queda de uma borracha na sala de aula. Então tudo isso é a trajetória e depende do referencial. Eu vou dizer qual é o percurso dela, se o movimento dela mesmo ali, essa trajetória sua, dependendo de quem está observando, ou seja, do referencial. Fique ligado aí. Então agora, para a gente estar reforçando essa parte teórica, não é porque é teoria que não tem exercício. Tudo bem? Tem exercício. Vamos ver isso agora. Olha só que maravilha. Nós temos a questão número 1. Está dizendo, ó, a respeito da ideia de referencial. Né? Marca a alternativa correta. Aí ele começa lá, né? O Sol, por ter uma massa correspondente, 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre considerada, ó, palavrinha em concurso, essa aqui, ó, sempre, ó, cuidado, sempre, ou nunca. Esse exagero assim, você pode ficar com o pé atrás. Então, isso aqui está fora. Os fenômenos devem ser sempre analisados a partir do referencial parado. Né? O referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisa o movimento. E aí, será que é assim? O referencial é um corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Então não importa como que ele está.
Eu coloquei ele como referência ali. E na letra D ele fala, ó, o movimento e o repouso são absolutos. Novamente aquele exagero, né? Não depende do referencial, nós vimos o que depende do referencial. O movimento, né, tem a ver com isso. Então a resposta aqui é a letra D. Referencial a um corpo, né, ou seja, alguma coisa que eu estou analisando, né, a partir do qual os fenômenos serão o quê? Analisados. Dando aí continuidade, nós temos aí, ó, mais uma questão bonitinha envolvendo esse processo aí, né? Que tem a ver com a aula de física, né? Tá aí, ó. Um professor de física, durante uma das suas aulas, perguntou aos alunos por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras. E aí? Aí um aluno foi lá e deu a resposta. Qual resposta você daria? E aí? Você ia vir com aquela história do Sol de novo? Porque o Sol é sempre um referencial dotado, uma vez que o corpo mais massivo, né? Já descarta já isso aqui. Ah, porque se adotamos um referencial no espaço, né? Ou seja, fora aqui do planeta, ou seja, no espaço, como a Lua, né? A Terra estará o quê? Em movimento. E nós em movimento com o planeta. Então lembra? É igual a historinha do carro. A gente está dentro do carro. Nós estamos aqui, dentro desse carro aqui. Então, eu e você estamos em repouso em relação um ao outro. Mas em relação à árvore, em relação ao outro carro lá fora, nós estaremos o quê? Se esse carro está dando lance. Ou seja, só lembrando que movimento, o tempo está passando e a distância entre o objeto, né? Onde eu estou aqui e o objeto referencial tem que estar o quê? Variando. Então a letra B já está mais bonitinha. Aí vai falar assim, não, porque a Terra executa um movimento de translação ao redor do seu próprio eixo. Não porque, lembra, vamos estar, a distância entre nós e a Terra não está mudando. Então a letra C está descartada. Letra D, porque nada pode permanecer totalmente parado. Lembra por isso começa a fazer esse negócio, né? Então nós temos aqui a letra B, é a nossa melhor resposta, né? Nós estamos adotando o quê? Um referencial. Então a ideia de movimento e repouso precisa de um referencial. Vamos aí. Questão número 3. A respeito dos conceitos de movimento. Opa, lembra que nós estamos reforçando essa ideia. A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marca a alternativa correta, que é correta. Vamos deixar um destaque aqui, porque às vezes ele também pede a incorreta, você precisa estar ligado nisso aí. Então vamos lá, então nós já vimos o que é movimento, o que é repouso, o que é trajetória, e tudo tem a ver com esse carinha aqui, depende do referencial. A trajetória é o caminho feito por um corpo independente do referencial? Já vimos que depende, quando fala em movimento, repouso e essa questão aí da trajetória está ligado ao referencial. O movimento e repouso são conceitos relativos, pois depende da trajetória adotada pelo móvel. A relação do movimento e repouso tem a ver com a trajetória. É claro que o movimento ela vai me dar uma certa trajetória, mas a ideia de estar em movimento e repouso tem a ver com isso? Não, né? Vimos que tem a ver com referencial. O referencial é o corpo a partir do qual as observações são feitas. Beleza. O Sol é considerado um referencial privilegiado, né? Ele gosta de colocar o Sol aqui na jogada, né? Porque é o corpo mais massivo, não tem nada questão da massa para ser a referência. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial dotado. Né? A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial dotado. E para finalizar ali, vamos ver, letra E. Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca podemos dizer que os
prédio e as demais construções estão em repouso. E aí, mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções estarão em repouso. Não, nunca, nem. Lembra-se, em relação à Terra, elas estão aqui em repouso. Então a resposta mais bonitinha aqui é a letra D, né? A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado. E para finalizar aqui, né? Deixamos uma questão bonitinha, capciosa, posso dizer, que é essa aí. O que nós temos aí, ó. Ele pede, ó, imagine, não vamos imaginação, um paraquedista saltará de uma aeronave, guardei a resposta aqui, que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal, para a direita, né? Então, nós temos aqui o aviãozinho indo para a direita. Então o camarada soltou, que lembra, ele estava dentro do avião e soltou. Lembra que ele está em movimento, assim, ele está em repouso ali, mas ele está com a mesma velocidade, todo o trâmite do avião. Então quando ele pular, ele vai cair assim, ó. Será? A trajetória para que será retilínea, vertical para baixo? Não. Por quê? Lembra, ele está nesse movimento aqui, ó. Então, quando ele sai do avião, ele vai ter esse mesmo movimento. Ou seja, ele para frente, né, para a direita. E quando ele faz isso, é claro que não vai ficar igual ao avião, né? Ele vai fazer o quê? Vai começar a declinar. Porque teve essa força que jogou ele para frente, mas também tem uma que está puxando ele ali, ó. Ele será que vai fazer uma diagonal assim, ó? Bonitinha? Também não. Certo? Também não vai ser assim. A trajetória para aquele será uma reta, na diagonal para baixo e para a direita, né? É porque aqui foi para a esquerda, né? Está fazendo de calcular de cara. Também não. Aqui está falando que está indo para o outro lado. A trajetória para aquele será uma curva para baixo e para a esquerda, ou seja, ele vai contrário ao movimento do avião. Não, ele tem que ir no mesmo sentido do avião. A trajetória do paraquedista será uma curva para, né, para baixo e para a direita, igual aquele exemplo aí que nós vimos, né, do aviãozinho no exemplo da trajetória, quando soltou ali um pacote. Tudo bem? Então, nesse momento, quero agradecer, né, que você chegou até aqui. Você está realmente querendo ficar fera, né, nas exatas, arrasando aí. Então, eu peço que você curte, comente se você não é inscrito no canal. Esse é o momento. Precisando fazer um curso, né, para dar aquele power na sua memória, tem link na descrição. Tem até de português, o pessoal fica pedindo, né? Não é minha área, mas tem aí a indicação nossa para um curso de português. E também se você precisar, assim, como organizar, ou seja, como separar o material para estudar para concurso, também tem link na descrição. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.